Bom, primeiro eu gostaria de agradecer aí a presença de todos. A gente recebeu aí ao longo da semana passada essa notícia dessa PL que foi apresentada lá no Congresso Nacional. A gente então resolveu aproveitar porque a gente ia ter uma reunião já, a primeira reunião da divisão de tradução audiovisual essa semana, que a gente estava na boca de divulgar, e a gente rapidamente resolveu mudar e convocar essa reunião. E a gente aí entrou em contato com o Sintra, a gente se reuniu com o Sintra para que a gente pudesse, enfim, trabalhar juntos, alinhados, porque a associação e sindicato têm funções diferentes, né? E para que a gente possa estar operando nesse processo da melhor forma possível, né? Porque você, enfim, isso aí a gente vai explicar ao longo da reunião, o processo de negociação com o Congresso é bem complexo, tem vários detalhes, e tem toda uma burocracia, né? E então a gente vai aqui expor algumas questões, né? E aí eu vou pedir que, obviamente, quem quiser fazer algum comentário, inicialmente vocês podem colocar no chat, né? Porque é uma reunião que, em princípio, tem uma previsão de um número muito grande de pessoas, né? A gente já tem aqui praticamente quase 70 pessoas e a gente espera que vai ter mais gente. Então, a gente também tem aqui a presença do Dr. Henrique Baltazar, que é advogado do Sintra, né? E ele posteriormente, vai falar um pouco sobre, de forma mais geral, de uma análise que ele fez, né? Não seria uma análise mais detalhada, porque é tão complexo o negócio que vai levar um pouco mais de tempo, né? E aí a gente vai encaminhando o que for necessário, né? Para a gente, de certa forma, é quase que uma inauguração do nosso novo mandato da Abrax. A gente ainda estava arrumando a casa aí, chegando, né? Que a gente tomou posse no dia 1º de agosto, ainda tem uma série de coisas que a gente está organizando, né? E aí caiu essa bomba, então a gente teve que reestruturar tudo para começar a trabalhar. Então, eu gostaria, então, primeiro de pedir que a Ana Beatriz Dinucci ou a Damiana Rosa possam se apresentar e falar em nome do Sintra, né, Sindicato dos Tradutores. Bom, vou pela ordem alfabética, vou começar eu a falar, Damiana, tá ok? O que acontece? Queremos, em primeiro lugar, agradecer esse convite, tá? No mesmo dia, ao mesmo tempo, eu recebi o convite da Abrates e recebi alguns e-mails, né, de tradutores da área audiovisual, alguns dos associados ao sindicato e outros não, falando dessa pele absurda, né? Totalmente absurda, que só vai beneficiar a agência realmente. Está muito claro para mim, né, que isso não beneficia os tradutores de maneira alguma. Bem, então eu agradeço esse convite e passo nesse momento a palavra à Damiana. Cadê dona Damiana? Oi, Dami, cadê você? Oi, tô aqui. Não, só queria agradecer também o convite da Abrates, né? Como a gente conversou bastante nos bastidores, é muito importante essa união de associação e sindicato. Como o Bruno bem mencionou, temos funções diferentes, mas podemos dar as mãos e trabalhar em conjunto, isso é muito importante, né? E muito importante também essa abertura do espaço, né? Que o Bruno e a Andressa, a Paloma, estão promovendo aqui para a gente conversar juntos sobre essa PL, né? E juntos somos mais fortes, né? Uma coisa que eu sempre repito, eu acho que a gente tem que levar isso não só para essas situações, mas sempre, né? Então, muito bom estar aqui com todos vocês. Para a vida, né? Só mais uma coisinha que eu gostaria de colocar: é o seguinte: vocês estão aqui, tradutores de audiovisual, possivelmente vocês têm amigos tradutores de outras áreas,
procure mobilizar também esses amigos. Vocês lembram daquele poema do Mayakovsky? Primeiro perseguiram, não sei quem foi que perseguiram, se foram os esquerdistas. Primeiro perseguiram os esquerdistas. Eu não liguei porque eu não era esquerdista. Não sei se era bem isso, tá? Depois perseguiram os negros, eu não me importei porque eu não era negro. Quando chegou a minha vez, começaram a me perseguir, já não sobrava mais ninguém para se importar comigo. Então, a categoria tradutória tem que se unir. Ano passado, uma batalha muito grande que ainda está sendo travada, tanto, né, pela Federação dos Tradutores Juramentados quanto pelo Sintra, continua sendo travada, está nos dando muito trabalho, tá? Por causa de um projeto de lei que totalmente contra os juramentados, a gente está agora brigando no âmbito do STF, e na época os colegas que não eram juramentados ou não se importaram, salvo honrosas exceções, ou muitos até tripudiaram de nós, né? Quer dizer, e agora isso está atingindo os tradutores de audiovisual. Pelo visto, isso é um lobby de pessoas que têm uma fatia muito grande do mercado e que querem ter 100% do mercado de tradução. Agora, você imagina se amanhã eles fazem uma outra lei dizendo que, por exemplo, bulas de remédio só poderão ser traduzidas no Brasil e por agências brasileiras. E aí? E você que é contratado, às vezes, de uma GlaxoSmithKline e traduz para eles com boas tarifas, você não pode mais trabalhar assim. Você vai ter que cair numa agência que vai te pagar 3 centavos por palavra. E você ainda vai ter que dar graças a Deus. É assim. Daqui a pouco vai ter uma outra lei que games só podem ser traduzidos também dessa maneira. Só cerceando. Cláudia Mello, muito obrigada, muito obrigada. Eu agradeço muito. Esse é o verdadeiro espírito, tá? Inclusive, agradeço a você, uma palestra sua muito boa que eu assisti na Abrates e me ajudou muito, tá? Há muitos anos. Então, o espírito é esse, né? É a gente se unir. Porque amanhã é outra lei, outra lei, outra lei, e muita coincidência. Primeiro uma relação a juramentados, depois essa aos tradutores de audiovisual. Amanhã vão atacar quem? Libras? Ou tradutor técnico, literário? O que está acontecendo, né? É só isso que eu queria pontuar por enquanto. Vamos lá. Bom, não, é muito importante o que você colocou, Ana. Então, eu vou até começar aqui, né? Eu vou. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Vou fazer uma pequena pesquisa aqui só se eu conseguir, né? Porque a gente vai. Queria que vocês respondessem aqui. Quem é de tradução audiovisual? Por favor, diga sim. Quem não é, quem não faz legenda ou dublagem, por favor, colocar não. Para a gente ter uma ideia aqui de quem, né? Olha, a gente tem bastante aqui. Eu estou bem tentando interessante. colocar, mas eu não sei se está aparecendo aqui. Não, é porque você está como co-host, a gente não vota. Não, tudo bem. Então, se quiser botar um não aí, alguém para mim, tudo bem. A pessoa vai votar por ela, né? Sim, uma pessoa, um voto. Isso é democracia, tem razão. Exatamente. Bom, acho que parou aqui de subir. Né, a gente tem aqui, do universo de 57 pessoas que votaram ali, a gente tem 72% de pessoas que são do audiovisual e 28%, que eu acho muito positivo, né? Que a gente está ligado realmente nessas questões Minha gratidão aos 28% que estão sendo super colegas e humanos. Né? Então, a gente queria que vocês colocassem um pouco, Ana ou Damiana. A gente sabe que muitas vezes as pessoas elas confundem um pouco os papéis da Abrates e do Sintra em relação às suas funções, o que um pode fazer, o que o outro não pode fazer. E volta e meia, as pessoas acham que é a mesma coisa, tem gente que acha que as duas entidades deveriam se fundir e tal. Aliás, para quem não sabe, antigamente a Abrates, que foi fundada em 74, ela surgiu como uma entidade única e depois ela se separou em duas entidades, sendo o Abrates e o Sintra, justamente porque um sindicato ele tem atribuições que uma associação não tem e vice-versa. Damiana, quem vai falar sobre isso? Eu ou você? Eu posso começar e você continua?
Pode, ou então você manda bala, qualquer coisa eu Não, eu tô começo, aqui. depois você continua. Você vai continuar também. A Damiana se comunica muito bem, ela também é jornalista, além de tradutora. Enfim, ela realmente tem muitas facetas. Bem, a atribuição do sindicato, né? O sindicato, ele representa, isso é lei, tá? Não é uma coisa que a gente tira da nossa cabeça. Pelo ordenamento jurídico brasileiro, o sindicato representa todos os tradutores, não apenas os seus associados. E uma associação, ela representa apenas os seus associados. Idealmente, o que eu aconselharia, como pessoa, como amiga, que você pertencesse ao sindicato e a uma associação. Tá? Existem várias associações, existe a Abrats, existe a Associação de Tradutores Públicos, não sei se existe alguma de Libras, enfim. A Abrats também abarca vários tipos de tradutor, né? Qualquer tipo de tradutor pode pertencer à Abrats. Sim, tem a PIC, a Paloma me mandou agora uma mensagem da questão da PIC, que é especificamente dos intérpretes, né? E o que acontece é o seguinte, no momento que tem uma lei dessas, os políticos são obrigados a ouvir o sindicato. A PL, para ela tramitar, o sindicato em algum momento tem que ser ouvido. A associação, ela pode ser ouvida ou não. A associação é super importante, ela tem um grande poder de mobilização. Ela promove cursos, congressos, tá? O Sintra está começando a se movimentar também com palestras, né? Já tivemos a Semana do Tradutor ano passado, mas o Sintra poderia ter cursos e palestras ou não, entendeu? Porque uma das principais funções dele é esse tipo de coisa legal, negociação com político, né, esse tipo de função. Agora, a associação não, ela realmente tem que ter esses cursos, tem que ter esses congressos, esses encontros. Né? Não que também que seja dispensável a ação da associação para mobilizar e para ajudar no momento de importância política e de ataque como esse. E também não que o Sintra não possa fazer congresso, curso, nada disso. Tá? Agora, vamos falar um pouquinho também de dinheiro. Bem, assim como a Abrat, como que ela faz os congressos dela, lindos, maravilhosos? Eles só existem porque a Abrat tem associados. Se a Abrat não tivesse associados, esse dinheiro não vai sair do bolso do Bruno, do bolso da Andressa, pelo amor de Deus, né? Todas as entidades precisam de tradutores para funcionar. Então, quer dizer, o Sintra, da mesma maneira, por exemplo, já contratamos um advogado, essa parte vai ser toda do Sintra, realmente o Sintra vai arcar com todos os honorários. E como que o Sintra arca com esses honorários? A Ana Beatriz, a Damiana fazem uma vaquinha? Não, é dinheiro dos associados. Então, pessoal, a gente não pode ficar muito solto, vocês têm que se associar ao sindicato, às associações. Eu faço um convite em nome do Sintra, faço até em nome da Abrats, embora não seja da diretoria. É importante que as pessoas se associem. O tradutor não pode ficar assim solto no mundo. Quer dizer, ele até pode, mas na hora que aparece isso, ele tem menos representatividade. Não seria muito melhor eu chegar no congresso, além da questão financeira, que o advogado ele custa, ele tem os honorários dele, além disso, eu poder chegar e dizer que eu tenho 30 mil associados. Isso dá medo num político. Você vai perder 30 mil, 40 mil votos. Tá? As associações parcelam, o Sintra parcela, a Abrat também parcela. Não são anuidades caras, se você for comparar com outras profissões. Quanto é um corém de uma pessoa da enfermaria? Tá? Eu estou dizendo isso, eu não ganho nada com isso. Nem o Bruno ganha, nem a Andressa ganha. Tá? O dinheiro é para a associação. Nós, inclusive, pagamos anuidade como qualquer outra pessoa, além de trabalharmos de graça. Eu digo isso pela associação e pelo sindicato. Nós queremos chegar ao Congresso com uma representatividade grande. Nós somos tão fortes quanto os membros nós temos. Tá? É isso que eu queria dizer. A Damiana complementa aí. Acho que a Andressa quer falar antes. Oi, deixa eu tentar baixar minha mão aqui. Pronto. Ana, queria complementar. Eu acho que o Bruno tinha algumas coisas a falar sobre esse assunto, só para a gente seguir direitinho, senão a gente vai se estender muito. A gente não entrou no tema principal, que é da reunião, que não é
muito essa questão, Não, é não, mais a PL, acho que o claro, pessoal está sim, um pouquinho Não, mas ansioso para isso. mas eu convido o pessoal porque é importante. Porque sem Sim, essa questão de se claro, associar, a gente não faz nada. Não existe Sintra, não importantíssimo, existe Abrat, não existe nada. não, importantíssimo. importante mesmo, até porque a gente, como tradutor, a gente trabalha sozinho, né? A gente trabalha em casa. A Paloma colocou aqui a frase que eu achei ótima: tradutor solto é presa fácil. E é mesmo, né? Agora, o que eu acho muito interessante no universo da tradução, não só na interpretação ou em outras áreas, tradução para legendagem, que muitos dos nossos colegas não são concorrentes, nós somos colegas, nós somos clientes de nós mesmos. Muitos dos trabalhos que a gente tem vêm de colegas. Então, isso cria uma unidade que eu não vejo em outras categorias de profissionais liberais, tudo. E é importante a gente estar pensando em conhecer quais são as funções da Abrates e do Sintra, né? Porque quando a gente tem que sair para negociar, isso é muito importante. Todo mundo aqui, quer dizer, quem não é MEI, provavelmente tem uma pessoa jurídica. E aí, a gente sabe que tradutor, quando você vê lá a tradução, você vai estar lá no anexo 5, paga, sei lá, 16,5%. Enquanto, por exemplo, sei lá, advogado paga, estou chutando, 4,5%, alguma coisa assim, né? Por quê? Porque na hora de negociar, chega uma OAB lá com quantos associados você tem? Milhares. E a Bratis e Sintra, quando você tem, a gente tem 300, 400, então vai para o fim da fila. É assim que funcionam as coisas. Os caras querem saber quantos votos eles vão ter, né? Então, essa união é muito importante, né? E a Bratis, ela é um grande guarda-chuva, né? Ela abrange, como a Ana Beatriz bem falou, tem várias associações, mas a Bratis, ela é um grande guarda-chuva, ela consegue abranger todas as áreas da tradução. E a gente acredita que a gente tem que pensar não só no nosso associado, mas no universo de tradução como um todo, porque a gente tem todos essas amostras desse universo todo dentro de. Então, da mesma maneira como o Sintra contratou advogado, vai estar fazendo todo o processo de negociação, a gente também vai estar junto ali no processo de negociação, a gente vai ter um trabalho mais de agitação e mobilização, entendeu? Porque vai ter hora que a gente vai precisar perturbar algum deputado ou os deputados de determinada comissão, e aí a gente vai falar, galera, agora é a hora de perturbar, e aí para todo mundo perturbar. Porque isso tudo tem que ser um trabalho muito bem coordenado, né? Não adianta a gente sair daqui todo mundo e ir lá na página do Facebook do Pedro Paulo e querer xingar a mãe dele, por exemplo, não vai Ai, resolver gente, nada, Deus, né? pelo amor Assim, de Deus, né? vamos Não manter façam isso, por favor. Vamos por manter favor, a compostura. Mas isso não vai exatamente. resolver, entendeu? Não, Até olha, por... tanto a associação quanto o sindicato vão orientar. Isso de xingar a mãe não é orientação de ninguém, só É. atrapalha. Exatamente. Inclusive a gente já tem uma movimentação, antes de passar a palavra para o doutor Henrique, a gente já tem uma movimentação sendo feita, já temos uma conversa, começamos uma conversa com a assessoria do deputado e nos foi passado que não adianta mais entrar pelo caminho das redes sociais. Pelas redes sociais e já chamamos atenção. Eles já sabem que há essa mobilização, inclusive eles já sabem dessa reunião que nós estamos tendo agora. E não puderam comparecer, porque está em período eleitoral, enfim, em campanha, enfim, e isso tecnicamente não seria uma prioridade. Estou me adiantando um pouquinho do assunto. A gente pode passar a palavra para o doutor Henrique? Melhor, Antes, né? eu queria Desculpa, só fazer um Damiana. fechamento. Sim, desculpa. Eu tenho sentido nos grupos, muitas vezes, uma competição imaginária que foi criada, tipo, eu sou a Bratis, eu sou o Sintra, não, porque a Bratis não sei o quê, não, porque o Sintra não sei o quê. Gente, isso é uma coisa que eu não sei onde nasceu. Eu acho que a gente precisa parar com isso. O Sintra em nenhum momento está competindo com a Bratis, e a Bratis em nenhum momento está competindo com o Sintra. Tá? Na verdade, são instituições diferentes com papéis diferentes, né? Eu até em breve, essa semana, se Deus quiser amanhã, eu quero publicar um texto, porque isso não é a Damiana que está falando, não é a Andressa, não é o Bruno, não é a Ana Beatriz, não é o doutor Henrique, isso está na nossa Constituição Federal.
as associações, elas têm um papel, né, de reunir pessoas com o mesmo objetivo, né, que possa promover formação, congresso, né, a Abrates tem um excelente programa de mentoria, né? Enfim, ela tem ações específicas. O sindicato, o pessoal fala, mas o sindicato não fez nada, é porque não viu Ana Beatriz e eu brigando com o deputado, Ana Beatriz saindo correndo, indo lá para Brasília, e a gente com um processo esgotante, que foi o dos juramentados, que, como a Ana lembrou, ainda está em andamento. Essas coisas são caras. A gente tem que pagar um advogado, a gente tem que pagar assessoria jurídica, esses processos são caros. Vocês veem cada carimbo do cartório, não é um flash? Agora vocês imaginem a gente estar nesse momento com um processo no Supremo Tribunal Federal, né? Mas porque nós não podemos deixar os nossos colegas sem defesa, porque a função do sindicato é ser a voz legal de vocês, é ser a representação de vocês diante da justiça e diante do Congresso, né, do Senado, né? Nós somos a voz de vocês nesses locais. E quando o sindicato fala, ele não fala só pelos seus associados, ele fala por todos. Né? Então, se o sindicato, como conquistou aí a entrada do Simples Nacional para tradutor, é uma conquista da categoria, né? O Sintra conseguiu que a profissão fosse reconhecida por lei. Isso é uma conquista da categoria. Quando vem uma entidade, como aconteceu no passado, vamos processar o Sintra, porque o Sintra está com uma tabela de valores no seu site, né? A gente tem que responder, e por isso que a gente precisa desse apoio de vocês. Então, é bem o que a Ana lembrou. É importante que vocês tenham a visão de que a associação é o suporte de vocês, é as colunas que levantam o teto de vocês, que vão dar atualizações, que vão unir vocês no que vocês precisam, mas o Sintra é o guarda-chuva que vocês vão carregar na bolsa se chover. Né? É a proteção que vai dar de um dia um cliente não pagar vocês, é o Sintra que vai te dar assessoria jurídica. Né? A gente está tendo vários relatos de associados do Sintra, por exemplo, de nossa, aconteceu algum perrengue na agência, vamos pagar primeiro quem é sindicalizado, porque senão vai dar confusão, porque eles já sabem que quem tem o Sintra por trás tem um advogado por trás e tem uma defesa legal. Então, as coisas se complementam. Não enxerguem como competição. Todo tradutor profissional precisa estar numa associação e precisa andar com seu guarda-chuva na bolsa, né, que vai ter a sua proteção legal, vai ter a sua orientação contábil e vai ter a sua voz nessas situações. Então, só para deixar claro, não é gincana de quem tem mais membros. Na verdade, o que a gente precisa é se unir nesse momento e entender esses processos, tá? Eu vou colocar nas minhas redes, a gente vai publicar no site do Sintra os artigos da Constituição, que eu acho que é algo que a informação nos mune, né? Então, todo mundo tem que estar munido de informação para se defender, ok? Obrigada, Damiana. Então, só para a gente já entrar no assunto, antes de a gente entrar no assunto, um segundo, eu queria então reforçar, como o Bruno já falou, que apesar de haver essas diferenças, de cada um ter sua atribuição, a Abrates confirma um compromisso, especialmente como, capitaneados, presididos, dirigidos pela divisão de tradução audiovisual, que eu e o Bruno Murtinho vamos tocar a partir de agora. A partir de agora não, já está tocando, já tem um tempo. E nós estamos aqui nos colocando à disposição, nós nos mobilizamos, vamos continuar nos mobilizando, vamos continuar dentro da nossa esfera, perturbando quem tiver que perturbar, convocando a categoria, fazendo pesquisas, sabendo não só como os nossos associados querem que a gente prossiga, mas como a categoria inteira também, em prol da categoria inteira, não só dos nossos associados, apesar de nós sermos uma associação e defendermos os nossos associados também. Tá? Eu queria dar a palavra para o doutor Henrique, para a gente começar a falar sobre o PL, o projeto de lei. Doutor Henrique. Bom, boa noite. Eu peço desculpas, eu acho que vocês não estão me vendo, mas
não importa. Estamos vendo, sim. Ana Beatriz, Damiana. Estamos vendo, sim. Estão, aqui eu não estou vendo vocês. Ana Beatriz, Damiana, Andressa, Bruno. Bom, boa noite a todos que estão na sala. Em primeiro lugar, eu queria mencionar o que a Damiana acabou de falar. Agora já estou vendo vocês. Então, se refere ao seguinte: efetivamente, ela disse exatamente o que representa o Sintra, né, e o que representa a associação. E são duas forças fundamentais nessa hora de que nós estamos tentando alterar o que foi feito de uma maneira totalmente equivocada. Mas eu entendo o seguinte: nós estamos vivendo um momento de eleições. O Pedro Paulo, eu não sei se a Bratz é aqui no Rio, mas o Pedro Paulo é deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele foi secretário de Fazenda, até há pouco, municipal de Fazenda, e, coincidentemente, o candidato a vice-governador, que é do mesmo partido dele, chama-se Felipe Santa Cruz, que acho que todos vocês conhecem, que foi presidente da Ordem dos Advogados aqui no Rio de Janeiro e foi presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, com quem nós temos um excelente relacionamento. Hoje, quando eu conversava com Damiana, eu trouxe a ela essa informação e que, coincidentemente, eu estive sexta-feira num desses comitês eleitorais do mesmo partido. Oi? Estamos ouvindo, continuamos ouvindo. E o que ocorre? Eu entendo que, nesse primeiro momento, a atuação deve ser muito mais política do que jurídica. E eu estou sugerindo a todos vocês o seguinte: foi feito um projeto de lei totalmente equivocado, mas que pode ser utilizado de uma forma muito melhor para atender os interesses de todos os tradutores. Então, eu estou sugerindo a vocês o seguinte: que façam sugestões do que vocês precisam que seja incluído nessa lei. Porque é uma lei que tem 4 artigos, é uma lei muito frágil, é uma lei que a gente percebe uma coisa, e me parece que a própria Ana Beatriz falou sobre isso, de lobby, foi uma coisa que já veio pronta, que foi colocada lá e que ele simplesmente assinou. Então, eu vejo o seguinte: seria interessante que vocês pudessem trazer o que vocês pretendem nesse sentido, qual é o interesse efetivamente de vocês, para que a gente possa aí sim apresentar a ele. Eu vou estar pessoalmente com ele, provavelmente na quinta-feira, e aí vou estabelecer esse contato pessoal, mas muito mais no aspecto político, que eu acho que é o fundamental nesse momento, para que aí nós possamos trazer posteriormente aquilo que vocês estão pretendendo. Tá? Basicamente, sobre a lei, ela é muito frágil, muito mal redigida, enfim, traz todo um problema que acho que vai de encontro a tudo que vocês necessitam nesse momento. Vocês estão me ouvindo? Sim, doutor Henrique, acho que é importante informar também aquela questão que o senhor explicou para a gente hoje à tarde, que o senhor, como advogado do Sintra, agora o senhor vai saber qualquer movimentação que for realizada dessa PL em primeira mão, sim, não é isso? Eu estou inscrito na Câmara dos Deputados. Exato, eu estou inscrito na Câmara dos Deputados e coloquei esse PL, e qualquer movimentação que haja, ela será me passada de imediato. Então, sai de uma comissão, vai para outra, muito embora a gente não possa se esquecer que, em ano eleitoral, todos os deputados estão em campanha, né? Então, dificilmente eles estão em Brasília. Então, isso também faz com que a coisa ande mais devagar. Claro que a gente não tem muito tempo. A minha sugestão, inclusive, que vou passar a ele, é que ele retire o projeto para que aí sim possa ter uma discussão mais ampla com as categorias, que possa aí sim ter um andamento mais correto. E ele é político, ele é deputado, ele tem interesses também. Agora, que ele recebeu, de alguma forma, esse projeto pronto, isso aí com certeza ocorreu.
Doutor Henrique, uma dúvida. Então, o senhor vai ficar a par de qualquer movimentação nesse PL ou existe alguma maneira do senhor ficar a par se aparecer qualquer outro PL mexendo com tradutor e intérprete? Tem jeito? A princípio, nesse PL e em outras legislações de interesse, mas eu posso também me cadastrar nesse sentido. Fazemos questão, doutor Henrique. Arcamos com esse custo, tá? Queremos isso. Ana, não queremos mais ser pegos de surpresa nunca mais. O pessoal está perguntando aqui no chat sobre o MEI. O MEI, se vocês puderem atualizar, eu acho que ele já está no Senado, não é? Ele não está mais na Câmara de Deputados, confere? Isso é uma pergunta para mim? Acho que para ambos. Eu não estou sabendo agora disso. Seguinte, gente, essa questão do MEI, tá? Até na diretoria anterior, né, que a Luísa era presidente, a gente cutucou muito isso, e sempre esbarrávamos no seguinte: mas quantos vocês representam? Aí a gente enrola, não representamos os tradutores do país inteiro. Sim e não. Quando eles iam ver quantos associados tinham, não interessava a eles, gente. Vocês querem MEI, vocês têm que se associar. Assim, não quero ser antipática, entendeu? Até um convite. O que eu vou fazer? Vocês têm que se associar. A Damiana, o Bruno, aliás, fez um comentário muito interessante sobre o poder de barganha que a OAB tem, evidentemente, porque para você exercer a atividade, você tem que ser inscrito. E para ser tradutor, não tem essa determinação, pelo menos por hora, né? Então, o que acontece? Você acaba não fortalecendo a categoria, porque fica fragilizada. Eu não tenho interesse, eu não vou gastar. Em termos de anuidade, eu sei quanto é a anuidade da categoria de vocês, e é muito baixa em relação a diversas outras atividades, inclusive a nossa. Que deve ter algum colega aqui lá. Pois não. Desculpa, não, só um adendo em relação a essa questão do poder de barganha. Eu lembrei aqui que, enfim, quem é mais velho que nem eu, viveu a época do impeachment do Collor, né? E quem apresentou o pedido de impeachment, né, foi a ABI e a OAB, quer dizer, a Associação Brasileira de Imprensa e a OAB, junto com toda a sociedade civil. Quer dizer, mas foram entidades que foram lá e fizeram o pedido e tal. Quer dizer, obviamente a gente não tem o tamanho de uma OAB ou de uma ABI. Quando apresentou dessa forma, foi aceito. Exatamente, mas teve toda uma organização por trás, né? Tem uma pergunta aqui do chat da Marília Mota, ao doutor Henrique, se você acha que o objetivo dessa PL é o recolhimento de impostos dos tradutores. Eu tenho uma opinião pessoal, mas eu gostaria de ouvir o senhor primeiro. Olha, eu não vejo. Eu acho que é para proteger as instituições privadas que estão aqui e que estão efetivamente perdendo por conta desse contato que permite a vocês irem. Mas aí vem uma série de outras perguntas, né? Hoje a internet tem uma velocidade muito grande, se vê toda hora situações dentro da internet, que como é que eles teriam esse poder de fiscalização? Porque eles querem fiscalizar o quê? O aspecto tributário ou eles querem fiscalizar a atuação? Quem é que vai ser vai ter que se criar uma entidade para fiscalizar esse tipo de atuação? Então, essa preocupação que tem que se ter, e acho até que é objeto da discussão que vocês possam ter para trazer as sugestões que vocês têm. Tá? Se é por questão meramente tributária, é uma questão. Mas aí qual é o interesse dessa fiscalização meramente tributária, dos valores que entraram? Aí eu digo o seguinte: se vocês forem contratados no exterior, há ilegalidade nisso? Não. A própria Petrobras faz isso direto. Ela contrata, como ela tem que ter concurso para determinadas categorias, às vezes eles não querem ter esse concurso, não podem ter, eles fazem uma contratação, por exemplo, na África do Sul, para um brasileiro trabalhar no Brasil. Isso aí acontece há muitos anos. Então, não pode se impedir esse profissional, vocês, de terem essa atuação e de servirem essas empresas no exterior.
Eu também vejo assim, eu vejo que isso é uma questão de você. Porque se você trabalha para fora, você recebe esse dinheiro, e ao receber esse dinheiro, você trazer esse dinheiro para o Brasil, você paga os seus impostos da mesma forma, né? Ou pelo menos deveria, né? Quem faz isso. E aí, quando você limita que só empresas brasileiras vão poder, você como tradutor só vai poder trabalhar para empresas brasileiras, você começa a ficar na mão dessas empresas e elas vão poder cobrar quanto, pagar quanto elas quiserem, né? E a gente sabe que hoje em dia, obviamente não são todas as empresas, mas tem muitas empresas que realmente estão pagando valores muito abaixo do mercado de fora, né? Gente, hoje eu vi um negócio que me mandaram que eu fiquei horrorizado, entendeu? Quer dizer, a empresa oferecendo R$ 2 por minuto para tradução E de eles, e legenda. eles, e É um eles negócio, tipo, atentarão nesse sentido, eles vão pagar os valores que vocês recebem. Essa discussão é importante, não é? Porque, na verdade, eles estão mexendo com os valores que vocês, profissionais, estão tendo, né? Que eles querem colocar o preço no trabalho de vocês e dizer uhum. assim, vocês não podem trabalhar para outras empresas. Como é isso? Não, e hoje em dia a gente até, as empresas estrangeiras que até pode se dizer que pagam um pouco mal, elas estão pagando bem por causa do dólar alto no momento, né? Quer dizer, mas eu acho que uma lei como essa Uhum. é realmente a total precarização da categoria. Começa por aí, depois vai espalhar para as outras, como foi dito aqui pela Ana e pela Damiana, né? E aí daqui a pouco a gente está todo mundo tendo que trabalhar por migalha, né? Então, Se me permite, Bruno, eu faço um tipo de comparação. Você imagina se me proibissem de atuar? Olha, você não pode atuar para uma empresa estrangeira. Ué, por quê? Por que eles É, vão interferir nisso? Mas aí eles não conseguem, porque é muito mais forte a categoria, né? uhum. A Daphne está colocando uma questão aqui que é um detalhe, né? A tradução é uma profissão reconhecida, né, pelo Ministério do Sim. Trabalho, que nem tem mais Ministério do Trabalho, mas era pelo Ministério do Trabalho, mas ela não é regulamentada. Então a gente não tem um piso salarial, não tem uma Essa série de discussão da coisas. regulamentação que eu estou até levando também a vocês, que eu sei que a Ana, a gente participou de algumas sugestões nesse sentido, exatamente para colocar aquela condição que eu falei, para que você possa atuar efetivamente, você tem que estar dentro da categoria e não simplesmente você está solto, porque isso, além de fortalecer, vai permitir que o próprio sindicato tenha uma atuação muito mais forte, que isso é importante, essa atuação política do sindicato, essa atuação na busca de resultados. E, claro, as associações vão vir no sentido de manter uma característica de modular determinadas situações, de curso, e, efetivamente, de brigar politicamente também. Isso é importante. Uhum. Perfeito. Mas eu não vou nem entrar no assunto da regulamentação, porque senão a gente não vai falar sobre qualquer outra coisa hoje, porque é uma grande polêmica aqui no meio da tradução. Tem muitos tradutores que são a favor, tem outros que são contra, mas enfim, isso é para um debate para um outro momento. Eu não quero entrar nessa discussão agora, Não, não, mas eu tudo acho bem. que, fundamentalmente, Bruno, seria interessante, Ana Beatriz, que, Damiana, que nós pudéssemos ter essas informações para que, depois que eu mantiver contato com o Pedro Paulo, a gente possa aí sim dizer, olha, as sugestões que nós temos da associação e do sindicato são essas. Gente, eu estou vendo alguns comentários aqui. Tem gente que ainda não leu com cuidado ou não sabe muito bem o teor da PL. A gente não vai ler a PL, porque a PL tem o PL, né? Tem várias páginas aqui, mas eu vou só pincelar um pouquinho, só para vocês sentirem que responde a pergunta aqui que eu já vi no chat. Esse projeto de lei, que é do deputado Pedro Paulo, ele determina que as dublagens, também tem dublagem na história, as dublagens e legendagens para a língua portuguesa
de obras audiovisuais produzidas originalmente em idioma estrangeiro, que forem ofertadas comercialmente no Brasil em quaisquer plataformas de exibição, sejam realizadas por empresas sediadas no Brasil e por profissionais com residência no Brasil. Ou seja, os profissionais que trabalham com tradução para o português ou do português na área de audiovisual que moram fora do Brasil não vão mais poder fazer não vão poder mais legendar, não vão poder mais trabalhar. E como é que eles ficam, né? E as empresas têm que ser brasileiras. Por isso que a gente está falando da desconfiança, digamos assim, de que isso seja um lobby das agências brasileiras para tirar o foco dos freelancers, né, dos autônomos que buscam trabalho muito merecidamente lá fora, que paga muito melhor em dólar. Enquanto o dólar estiver alto, é assim que as pessoas vão fazer. Me permite só uma observação? Eu até recomendo que os colegas fiquem de olho na lei Paulo Gustavo. Eu vou ter uma reunião sobre essa lei aqui no município de São Bernardo em setembro. Pretendo trazer mais novidades, mas ela também disponibiliza uma verba direcionada para acessibilidade, o que enfoca também a questão da legendagem, da dublagem, que a dublagem também é ferramenta de acessibilidade, libras, audiodescrição. Então, vai ter verba definida para isso dentro dos editais da Lei Paulo Gustavo. Eu achei muito coincidência, a gente está com a Lei Paulo Gustavo agora aprovada, e aí aparece essa PL desse deputado também, né? Eu estava conversando com o doutor Henrique também sobre isso. Então, eu acho que é importante também acompanhar, né? A lei, ela vai disponibilizar verba para os projetos, para esses trabalhos, né? E aí, de repente, só pode ser feito por empresa brasileira, isso, sabe? Então, é bom a gente acompanhar também esses detalhes. Outra coisa que me chamou muito a atenção, óbvio, todo o PL chamou muito a minha atenção, eu fiquei arrancando os cabelos quando eu li, mas tem um trecho aqui que me deixou extremamente incomodada, porque não faz o menor sentido. Eu até conversei com o Bruno mais ou menos, tem um certo fundamento num passado distante, mas presta atenção. Soma-se a tudo isso o fato de que, sem os limites impostos pela legislação brasileira, os dubladores e tradutores contratados pelas companhias internacionais, em sua maioria, não dispõem do domínio linguístico suficiente do nosso idioma para desempenhar suas atividades com excelência. Ou seja, está querendo dizer que quem trabalha lá fora com português, o pessoal que mora em Isso aí outros que você países está lendo é a do Brasil, justificação é a justificação do PL. Ele está chamando a pedido gente de do incompetente. projeto de lei. O cara está chamando a gente de incompetente. Então, tipo, legal, né? Eu E fiquei tem muito... uma observação, ao mesmo tempo que o DREI solta que estrangeiro pode fazer tradução juramentada no Brasil. Qual que é a lógica? Não tem lógica, tem dinheiro, né? Então, e aí, deixa eu ver o que mais. Ih, peraí que eu aumentei o negócio aqui. Pronto. Aí ele fala, blá, blá, blá. Então ele fala assim, porque está em crise, e aí, por causa da crise econômica, por causa da Covid, precisamos arrecadar mais dinheiro, enfim, lá, 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 e aí mudando todo mundo para o Brasil, a gente vai arrecadar mais, vai ter maior controle, enfim. Enfim, em suma, o PL diz isso, ele quer simplesmente pegar os tradutores que moram fora do Brasil e trabalham com português e impedi-los de trabalhar e forçá-los a trabalhar apenas com empresas brasileiras que cobram muito menos e exigem uma série de outras imposições que não poderiam ser impostas também porque nossa profissão não é regulamentada, como já disseram. E Bruno, por favor, desculpa que eu já me perdi aqui no meu roteiro. Então, eu acho o seguinte, eu lembro quando eu comecei a traduzir, e foi no final do século passado, para quem quer saber, mais ou menos 98, 99, eu lembro muito dessa discussão, rolou essa discussão da questão de passar uma lei que obrigasse a traduções, legendagens e dublagens a ser feitas no Brasil. Era uma época em que estava começando a TV a cabo aqui, né? Quer dizer, então você tinha dois grandes players aqui no Brasil, que você tinha de legendagem, pelo menos, você tinha a HBO em São Paulo, a Globosat no Rio de Janeiro, né? E aí você tinha as várias empresas que produziam para essas duas grandes empresas, e você tinha as empresas de dublagem, as dubladoras, como você tem hoje e tal, aqui também.
E o que acontecia é que quando começou a chegar a HBO e alguns outros canais de fora de TV a cabo, eles começaram a fazer a legenda e dublagem em Miami, na Venezuela, em Buenos Aires, em diferentes lugares, né? E vinham aqui e realmente assim, a qualidade era muito ruim naquele momento, né? Inclusive eu cheguei a ver coisas dubladas com sotaque latino, assim, um negócio meio esquisito de ver. Mas assim, naquele momento era uma realidade daquele momento. Aquilo ali, naquela época, talvez fizesse sentido para a gente. Né? Peraí, ali a gente preservando o nosso trabalho. Hoje a realidade é totalmente diferente. Né? A nossa profissão está muito mais globalizada do que era antes. Enfim, então, assim, hoje esse tipo de proposta não faz sentido para a gente, realmente. Então, a ideia parece que é você concentrar isso na mão de poucas empresas que possam oferecer isso para quando quiser pagar, né? Quer dizer, então a gente fala muito inglês do Peanuts, mas eu sempre falo em português, né? Quer dizer, se você só aceita migalha, né? Você está dando uma de pombo, né? Porque quem gosta de migalha é pombo. Então, eu acho que a gente não tem muito perfil para pombo, não. Não, obrigada. E a Bruno, gente me chegou... permite só uma Desculpa, observação. pode falar. Uhum. Só para que, reiterando aquilo que eu disse, eu sei que vocês têm uma série de discussões nesse sentido, mas é importante, diante de tudo que está sendo trazido, que se faça essa junção olha, nós pretendemos que na lei conste isso, 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 tá? Porque esse meu primeiro contato com ele, eu só vou levar à insatisfação diante desse quadro. Mas nesse segundo momento, que eu estiver com ele, eu gostaria de levar a ele, efetivamente, aí já com a Ana Beatriz, com o Bruno, com todos vocês, que possam ir junto comigo, a Damiana, a Andressa, para que nós possamos aí sim, olha, nós temos essas situações aqui que não podem dar continuidade. Tá? Porque seria interessante que vocês já fossem discutindo entre vocês, até pelo correio eletrônico, alguma coisa nesse sentido, para que aí sim a gente tenha, olha, a gente tem todas essas alterações aqui que precisam ser feitas. Tem uma pergunta aqui da Fernanda Viana, perguntando se alguém tem ideia de como essa questão está sendo vista e trabalhada com o pessoal da dublagem, porque talvez desse certo se a gente trabalhasse em conjunto com eles para dar um jeito nisso. Isso, no caso, os dubladores. Na verdade, assim, eu contatei algumas pessoas, poucas nesse momento, porque eu acho que a prioridade inicial foi para a gente era reunir os tradutores, né? Porque assim é, uma das características dessa nova gestão da Bratis que a gente tem colocado é que esbarrei aqui, é que a gente quer ouvir muito a comunidade. Tanto que a primeira coisa que a gente fez foi soltar uma pesquisa para saber quem eram os tradutores de hoje, o que pensam da Bratis e o que pensam do mercado. E por isso que a gente quis fazer essa reunião aqui para justamente ter a participação de várias pessoas, que a gente não estivesse só decidindo a posição da Bratis no gabinete ou numa pequena sala de Zoom hoje em dia, né? Porque justamente para a gente poder ter uma força maior e uma união maior. Então, assim, eu acho interessante, sim, eu acho que a partir daqui dos encaminhamentos, a gente pode até, um dos encaminhamentos que a gente pode vir a tomar é, sim, procurar o pessoal da dublagem para a gente poder, enfim, agregar mais força. Só complementando, Bruno, eu conversei com os jornalistas, tá? E eles colocaram que isso vai afetar muito os aplicativos, canais oficiais de portais como CNN, BBC News, etc., né? Que tem material e vídeo vinculado no Brasil e que não necessariamente é feito, né? Isso também vai afetar áreas técnicas, porque, por exemplo, a gente tem congressos da área médica que hoje são vinculados com vídeos gravados e legendados. Então, é uma infinidade de coisas, né? Eu e o doutor Henrique, a gente estava até conversando sobre isso, tipo, é um território gigantesco que a PL nem
explica, né? Não sei, o doutor Henrique pode falar isso com mais propriedade, mas ela não diz quem que vai É fiscalizar isso. ampliação, né? Essa multa que ele coloca lá vai ser paga para quem? Porque se tem uma fiscalização, tem gasto. Então, qual que vai ser o gasto? Né? Como você investigar todos os aplicativos? Quer dizer, se eu coloco uma legenda no TikTok, é um vídeo vinculado no Brasil. Então, Outra isso coisa, afeta como uma é que você vai ter infinidade de coisas, né? uma estrutura de fiscalização desse tamanho, né? É impossível, vai ter que ser uma fiscalização quase para o mundo inteiro, né? Qual a estrutura que se tem para isso? É por isso que aquela coisa, a gente percebe que houve um atropelamento para atender algum interesse específico. Isso está mais do que claro, né? No meu sentido, está mostrado isso de uma maneira muito forte, que eu acho que, de repente, ele nem lembra direito sobre isso, ele só lembra que foi feito um pedido. Obrigada, doutor. A gente queria. Paloma ou Renata, vocês podem ler. Ah, não, tem pessoas que não levantaram a mão Uhum. antes. Eu acho legal a gente começar a ouvir algumas pessoas, então se alguém quiser falar alguma coisa, levantar essa mão virtualzinha do Zoom, e aí, obviamente, eu vou pedir para as pessoas serem um pouco breves, né, porque o brasileiro é muito prolixo, a gente adora falar. Né? Então, assim, a Bianca levantou a mão, eu acho que ela gostaria de falar alguma coisa. Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Eu não vou abrir a câmera porque eu tô, assim, num estado deplorável, mas eu posso falar um pouco da área de dublagem, né? Porque eu sou dubladora também. Então, além de tradutora para dublagem, né? E a dublagem, ela tem 2 acordos. O acordo de São Paulo com o SATED de São Paulo e o acordo com o SATED do Rio de Janeiro. São 2 acordos diferentes. Está acontecendo uma movimentação para que haja um acordo nacional, mas a Carol Bruni colocou que tem dubladores que dublam em outros, né, fora do Brasil. Sim, tem dubladores que dublam fora do Brasil, mas como eu posso dizer, não são muito bem vistos pela classe, sabe? Então, essa ponte Rio-São Paulo se fortaleceu muito na dublagem por conta desse acordo. E eles têm algumas tabelas, né, de valores que deveriam ser seguidos pela categoria para que se pudesse trabalhar, né? Esses valores são diferentes em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas, enfim, está acontecendo essa movimentação para que haja um acordo nacional. E essas dublagens, né, de fora do Brasil, elas não costumam ser muito bem vistas, como as dublagens de Miami, ou, enfim, né? Até algumas dublagens dentro do Brasil, como de Curitiba, de Brasília, enfim. O eixo Rio-São Paulo é uma ponte muito forte de dublagem, né? Então, é interessante para os dubladores que as dublagens sejam feitas no Brasil, né? Então, eu não acho que seja interessante para os tradutores falarem com os dubladores a respeito disso, sabe? Porque eu acho que não teríamos força com a categoria, porque a categoria da dublagem valoriza muito essa questão da dublagem ser feita no Brasil e dentro do acordo, seja de São Paulo, seja do Rio de Janeiro. E agora, né, essa movimentação do acordo nacional. É isso. Obrigada, Bianca. Carol Bruni. Oi, gente, boa noite. Então, né, eu trabalho com os dois, que é legendagem e tradução para dublagem, já trabalho há muito tempo. E, assim, uma coisa que eu acredito que o doutor falou, e é correto, que a gente precisa colocar nas as coisas que a gente precisa. Por exemplo, por mais que falar, tem um programa de um estúdio e tal, é praticamente uma tabela de Excel, e você tem que fazer tudo manual, o mapa é manual, o loop, né, dependendo da região, é manual, tudo é muito manual, o trabalho de pesquisa que a gente tem
E assim, a gente precisa colocar nessa pele que a gente precisa de prazos melhores, um planejamento melhor desses estúdios ou dessas agências, para que não aconteçam coisas que, por exemplo, assim, é o que mais acontece. Eu tenho uma série aqui de 1 hora e 40 minutos, um episódio de 1 hora e 40 minutos, para você dublar para mim para amanhã. Isso não pode, a gente não pode mais deixar acontecer. Outra coisa que eu tenho percebido, os valores. Os valores estão... Eu me formei em 2009, pela Uninove, e aí eu já estava trabalhando com dublagem e legendagem. Os valores estão daquela época. E, assim, a carga de trabalho e a carga de coisas que a gente precisa fazer, uma legendagem ou uma tradução para dublagem, só cresce, só demanda, porque agora a gente, inclusive, dentro da legendagem ou da tradução para dublagem, nós temos que fazer também de mensagens de texto, por exemplo, que aparecem na tela. A gente tem que separar tudo. Os estúdios, eles não têm um padrão para roteiro de dublagem. Então, a Vox Mundi trabalha com um roteiro, um tipo de roteiro. A Som de Veracruz trabalha com outro, a do Brasil trabalha com outro. A gente fica muito nessa mercê, assim, a gente tem que ficar sempre decodificando como que a gente vai fazer para aquele estúdio, vai trabalhar para aquele estúdio, a Marmac tem outro tipo de roteiro para dublagem. A gente não tem uma padronização. E isso atrapalha a nossa vida também. Então, assim, eu acho imprescindível que a gente coloque nessa PL essas condições. Nós precisamos de prazos melhores, nós precisamos de valores melhores, que não sejam os praticados há mais de 10 anos, né? E nós precisamos, principalmente, principalmente não, mas também precisamos ter uma padronização, principalmente do roteiro para dublagem, porque a legendagem, ela tem lá uma padronização, né? Muda pouquíssima coisa de um estúdio para outro, mas a tradução para dublagem, não. São vários modelos diferentes e cada estúdio tem uma forma de fazer e a gente sofre com isso, né? Então, eu acho que seriam coisas muito importantes para a gente colocar nessa PL e apresentar para o candidato, né, a deputado, né? É isso. Mas eu Ele é acho deputado. bem... Ele É deputado, candidato à reeleição. Assim, com relação ao que a Bianca falou, eu acho que aí uma percepção minha, não é uma opinião, não posso dizer que é verdadeira, mas assim, uma coisa que eu percebi no universo da dublagem é que com a pandemia começou a se fazer dublagem remota, então as pessoas começaram a dublar de casa, e isso permitiu que os dubladores pudessem estar em qualquer lugar, né? Eles não são mais obrigados a estar na cidade onde o determinado estúdio está. E isso talvez seja um pouco assustador para esses estúdios, porque de repente a coisa se abriu. E isso também permite as pessoas a trabalhar para empresas de fora. O que tem que se ver também é qual é a qualidade dessas empresas de fora no universo de dublagem, quanto é que essas empresas de fora estão pagando, porque também só porque é de fora não quer dizer que vai pagar bem. De repente pode chegar e pagar merreca também, ou pode ter uma qualidade de trabalho muito ruim, o que acaba queimando o trabalho, muitas vezes, até daqueles profissionais. E com relação ao que a Carol falou, Carol, eu acho que isso, o que você está colocando, eu acho certíssimo. Não existe padronização. Mas não existe padronização porque a gente também nunca exigiu. Então, assim, talvez a partir daqui a gente consiga mobilizar a categoria de tradução audiovisual. De repente, por que a gente não faz uma reunião entre tradutores de dublagem e cria uma padronização? E aí a gente, em conjunto, apresenta isso para as dubladoras, por exemplo, e outras exigências mais. Porque uma coisa é chegar a Carol lá, bater na porta, o Bruno, a Andressa, o Joãozinho, a Maria e tal, não sei o quê, fala assim, olha, eu não gostei, o problema é seu, tem um monte de outras pessoas querendo fazer aqui. Eu não concordo trabalhar por esse preço, o problema é seu, tem um monte de outras pessoas querendo trabalhar por esse preço. Entendeu? Então, assim, isso começa a gente consegue mudar isso a partir de mobilização, de organização, de propostas. Então, assim, sim, a gente pode ver quais são as nossas necessidades e começar a apresentar isso para os estúdios, né? Uma padronização
coisa. Realmente é confuso, porque às vezes você faz num estúdio, quando você vai fazer para o outro, o pessoal reclama que não está bom, que está errado, que deveria fazer diferente, você tem que refazer, que dá um trabalho danado. E nosso trabalho é tempo, né? O que a gente vende, na verdade, é o nosso tempo, é o nosso trabalho, né? Então a gente acaba perdendo dinheiro nessa história. Exatamente. Próxima pergunta. Flávia Fusaro, espero que você esteja falando direito. O projeto já tem data para votação? Não, o projeto, no momento, ele está na Está na comissão, comissão é a Comissão de de Ciência, assuntos econômicos. Tecnologia, Comunicação Isso. e Informática, né? Ele teve um prazo, aí tem o prazo de 5 sessões para apresentação de emendas ao projeto, que não teve nenhuma. Aí ele vai ser, foi passado para um relator, ele vai fazer uma relatoria desse projeto, vai apresentar para os deputados dessa comissão, aí eles aprovam ou rejeitam. Depois vai para uma outra comissão, que é a CDX, que eu agora não sei qual é exatamente. E no final vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Depois disso, depois de todas essas comissões, ele parte para o plenário. Aí ele tem que ser votado no plenário, depois ele tem que ir para o Senado, enfim, tem todo um processo, né, de que esse projeto vai estar andando e a gente tem que estar acompanhando, como foi colocado aqui, o doutor Henrique está acompanhando isso, a gente está acompanhando isso também, o centro está acompanhando isso, de todos esses processos, para que a gente possa estar atuando em cada etapa desse processo. É por isso, Bruno, desculpe te interromper, À que vontade. eu pretendo sugerir a ele que, olha, retira o processo para a gente ter uma discussão um pouco mais aprofundada, que aí sim a gente apresentaria essas modificações que vocês possam sugerir. Isso seria realmente o ideal, né, É, esse processo, esse projeto sendo retirado. O que eu conversei, desculpa atrapalhar vocês já falando, mas o que eu conversei com a assessora dele, e ela foi bem clara assim, não, mas o deputado, ele está disposto a ouvir e a debater sobre o assunto, inclusive retirar o PL, se for necessário, vamos ouvir a categoria, que é aquele discurso, né? E se mostrou disposta, ela disse que é o modus operandi dele, digamos assim, é fazer isso, é jogar um PL e aí ir mexendo e manipulando aquele texto ao longo do caminho. Politiquês, né? Nós sabemos, vivemos no Brasil, a gente já está meio escaldado, né? Essas politicagens aí, a gente sabe que é assim funciona, mas nem por isso a gente vai abaixar a guarda, a gente vai continuar pentelhando, né? Eu queria só partir para um outro comentário, uma outra pergunta aqui, da Yara E depois. Regina. Desculpa, Bruno. Pode Não, falar. pode falar. Não, não. Ah? Faz o comentário dela, depois a gente ouve o Ronaldo Pereira. Tudo bem. Não é inconstitucional esse PL, uma vez que fere o livre exercício da profissão, doutor? A meu ver, ele tenta determinar para quem trabalhamos, onde trabalhamos e quanto ganhamos. Yara Regina. Doutor? Olha, eu entendo que possa ter, sim, uma inconstitucionalidade que a gente possa debater também. E, por isso, tem que ir para a Comissão de Constituição e Justiça para verificar essa condição, mas esse aspecto eu acho extremamente importante nas questões que a gente vai levar a ele. Até ele mesmo mostrando, olha, pode ser, deputado, que tem aqui uma questão de interferência no livre exercício da atividade profissional. Aquilo até que comentei agora há pouco, que dizia, não, você não pode atuar em determinada situação. Então, fica meio que impedindo o profissional de atuar em determinadas situações. E se for o caso, se for aprovado, como bem o Bruno falou, ele tem que ser aprovado em 2 turnos na Câmara dos Deputados, depois tem que ir para o Senado e aprovado em 2 turnos. Se houver uma modificação, volta para a Câmara dos Deputados. Então, é um projeto que vai ser aprovado esse ano, com certeza. E nem sei se no ano que vem seria aprovado, mas a gente tem que sim atuar para que não caminhe da maneira que ele está. Eu até outubro certamente ele não vai andar, porque estão todos os deputados em campanha. Anda. E dificilmente, no final de legislatura, eles vão tentar aprovar outras coisas que sejam mais interessantes para eles, né, a meu ver. Vamos ouvir aqui o Ronaldo Pereira levantou a mão. Professor, boa noite. Vocês me escutam? Professor?
Oi. Estamos ouvindo. Tá escutando? Boa noite a todos, a todas e a todos, né? Então, né, eu estou acompanhando, né, essa transmissão aqui, né, de vocês, colegas. Eu estou pesquisando seriamente atuar na profissão de tradução, é uma área que eu gosto há algum tempo, né? E agora eu estou com mais, assim, caminhando firmemente, né, seriamente em direção a atuar nesse sentido. E agora que e aí eu vi, né, depois que comecei a acompanhar essas informações assim, durante o tempo, eu soube da novidade, né? Então, novidade dos requisitos da ABNT, ISO e Abrats e Sintra, né? As entidades dos idiomas aqui no Brasil e das padronizações. A profissão, historicamente, não é regulamentada, né? Igual vocês lembram muito, ela é regulada. Eu acho que, assim, eu entendo assim, que, igual alguns de vocês entendem que a regulamentação não seria uma boa ideia, porque se a ideia da regulamentação é fazer como fazem na medicina, que tem que ter um órgão fiscalizador na prática, eu acho que vai gastar dinheiro, vai mudar, atingir muitos profissionais que estão aqui tanto no Brasil quanto lá fora, que já atuam na profissão há algum tempo. Eu estou entendendo assim que com essas novidades da ABNT, da ISO, eu acho que já seriam suficientes para a gente já poder atuar. Eu não vejo por que exigir essa regulamentação, essa proposta de lei do deputado carioca. Eu acho que ano eleitoral, né? Ele quer mostrar que quer fazer algo, como se fosse, vamos procurar, vamos chamar um pouco a atenção da classe profissional, vamos procurar o que fazer para, né, ano eleitoral, né, vamos agir, vamos mostrar que a gente está aqui, que a gente está querendo mostrar que quer agir a favor do país de algum jeito. Está achando imposto? Porque jeito que está, essa história de seria lobby da agência também não seria surpreendente, né? Porque falar que o profissional que está lá fora, que atua na profissão, não tem o conhecimento do idioma para poder atuar, poder fazer os trabalhos tanto de legendagem, de texto, o que seja, tá de brincadeira, né? Eu acho que eu não sei como, que assim, eu também escuto muito que o caso do MEI é um sistema diferente. Eu aprendi que historicamente a tradução é uma área intelectual, enquanto que o MEI é operacional. Então, por isso que o tradutor ainda não é MEI. Agora, será que com essas regulamentações, essas novidades da ISO, de padronização, já não seriam suficientes para tanto os profissionais da tradução quanto os clientes entenderem que a profissão está caminhando para ser uma profissão seriamente reconhecida? Porque o jeito que está aí tá de brincadeira. Você quer taxar imposto de tudo, mano. O jeito que tá, já está difícil atuar empreender no Brasil. Vai empreender na profissão de tradução também. É igual. Qualquer profissão que atua no Brasil é complicado, porque a tributação é muito alta. Você gasta imposto de tudo. Você não vê o mínimo retorno. Quase não vê o mínimo retorno no país. Esses governantes, esses governadores, alguns deputados, sempre assim. Depois fala que é a ajuda do povo. Eu não sei. Eu acho que com essas... Estão querendo ganhar destaque aí só para perturbarem um pouco a gente. Eu acho que é isso que está acontecendo. Querendo chamar atenção de algum jeito só porque é ano eleitoral. Depois volta tudo normal. Ninguém escuta nada, ninguém sabe de nada do que eles fazem, do que não fazem. E aí só complicam a profissão, qualquer que seja a profissão, não só a tradução. Eu acho que com as novidades agora da padronização, acho que seriam suficientes já para mostrarem a seriedade dos lados, tanto dos profissionais quanto dos clientes. Obrigado. Obrigada, Perfeito, Ronaldo. Acho que você levantou algumas questões interessantes. A questão da ISO, da ABNT, que não é uma obrigação, mas é uma coisa que está sendo criada agora. Teve um debate recentemente organizado pela Translators 101 sobre essa questão da ABNT e da ISO. Eu sugeriria aí o William, nosso querido ex-presidente da Brat, que pudesse catar esse link e jogar aqui para o pessoal, para quem não viu isso, né, e possa acompanhar e tá ciente. Né? E também a questão das pessoas que estão entrando no mercado agora, né? Imagina, a pessoa está se preparando para entrar no mercado e aí já se depara com uma coisa dessa. Vamos ouvir aqui o Milani. Milani, deixa eu
Ronaldo, liberar você você. podia abaixar a mão A gente da... baixa aqui, não tem problema. Ah, Ah, ótimo, tá. obrigada. Então, Milane, contigo, por favor, faça uma coisa impossível, tente ser sucinto, meu querido. Pelo amor de Deus, Milane, colabora. Não estamos te ouvindo aí. Ih, meu filho, tá ruim o som aí. Tá muito baixinho. Vamos fazer o seguinte, enquanto você resolve aí, vamos ouvir o Henrique, e aí depois eu passo para você a palavra. Henrique Baltazar. O Bruno, é só Oi. para fazer um comentário. Apaga minha mãozinha aí, por favor. Eu não quis interromper. O que acontece? Essa questão da ABNT, eu estou fazendo por mim mesmo, que eu tinha conversado com a Ana Beatriz, e estou fazendo um estudo, até porque não é uma coisa muito pequena, né? Então, eu até sugeri que vou fazer um artigo a ser publicado no sítio do Sintra, tá? Só Perfeito, ótimo. para Maravilha. informar os presentes aqui na sala. E a gente vai ter o maior prazer em compartilhar esse artigo, com certeza. Tá ótimo, Milane, obrigado. como é que estamos aí? Tenta. Peraí, deixa eu liberar aqui para você falar aqui. Ativado, mudo. Será que Agora agora sim. você está me ouvindo? Então Agora não sei o que estamos te estava ouvindo. acontecendo. Olha só, vai ser bastante rápido. O doutor Henrique tinha mencionado, ele fez duas menções. Ele falou sobre que ele vê esse PL como uma proteção de mercado para determinadas empresas, e depois ele reafirmou essa visão falando de interesses não declarados. O que eu quero saber é se a gente consegue visualizar isso. A gente não está visualizando alguma coisa de, no fundo, ilegal, porque a gente estaria falando aqui de uma proteção de mercado. Só que a gente está falando de um mercado que é livre, né? Esse mercado não é regulamentado. Então, é lícito regulamentar ou usar-se de um PL para tentar regulamentar e favorecer determinada fatia de mercado, que é o que parece que esse PL vai fazer. Pronto, acabou já a pergunta. Viu como foi rápido? Tá ótimo, Milane, eu nunca vi você falar tão pouco, meu querido. Boa, Então, Milane, eu vou acrescentar que isso vai pode elogiar. mas é rápido também, que isso certamente vai um pouco na mesma direção do que a Yara acabou de levantar. Pronto, acabou de novo. Não, tá bom, tô só brincando. Eu queria passar a palavra para a Raquel, que falou aqui que ela está querendo falar, mas o aplicativo dela está desatualizado, ela não está conseguindo levantar a mão aqui. Já pode dar baixa na minha. Tá bom. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, eu queria falar só rapidinho a respeito da questão de dublagem que a Bianca mencionou. E eu, além de tradutora, eu trabalho com dublagem e legendagem já há algum tempo fora do país. Então, eu posso afirmar para vocês que a situação vai um pouco além dessa questão dos dubladores quererem ou não apoiar o pessoal aqui, os tradutores, no caso, porque os estúdios já perceberam o quanto o público da dublagem é exigente. Então, eles não querem arriscar de dublar, como o Bruno mencionou que era feito antigamente, colocar uma pessoa de Portugal para fazer. Eu não posso citar títulos, mas eu posso contar situações para vocês recentes que aconteceram, de, por exemplo, atores transgêneros que dublaram mulheres ao invés de dublar homens, e o título simplesmente teve que ser cancelado para o cinema por causa da reação do pessoal em Twitter, em rede social. Então, vai ser lançado um título logo mais, onde está tendo cuidado com essa questão da orientação sexual das pessoas, enfim. Tem muitas questões por trás disso. Os estúdios estão cada vez mais exigentes porque o público não aceita menos do que isso. Então, cada vez mais você vê os títulos sendo dublados no Brasil,
grandes estúdios, vou citar alguns, Alcateia, Deloitte, temos diversos aí fora que trabalham para as agências lá de fora, e são eles que pagam o pessoal aqui. Eles recebem em dólar, eles já têm anos fazendo esse processo, então eu não sei exatamente até que ponto isso realmente, a categoria dos dubladores não iriam ajudar os tradutores nesse aspecto, porque tudo isso já é feito dessa forma. Por isso que quando eu li esse texto, não fez o menor sentido para mim, exatamente por eu já trabalhar com isso. Eu vejo isso no dia a dia, e um dos princípios dentro da empresa que eu trabalho, na hora de escolher o estúdio, é exatamente ele estar no país onde vai ser dublado. Então, não faz muito sentido essa questão. Eu acho que sim, a gente pode abordar essa outra categoria, porque eu acho que eles têm interesse nisso também. Os grandes estúdios, eu não vejo como eles poderiam se beneficiar disso neste momento, porque, como eu disse, eles já trabalham há muitos anos com essas empresas lá fora. Eu mesmo já inicio muitos projetos de dublagem com eles, e eu sei como que isso já vem funcionando e está cada vez mais, como eu disse, exigente o público. O que é bom para a gente porque fortalece a nossa categoria lá fora, né? A questão de legendagem também funciona da mesma forma. Todo mundo aqui, gente, tem vários colegas que eu trabalho, pessoal que trabalha dentro da empresa que eu trabalho, o pessoal já comentou os valores mais absurdos possíveis que a gente já recebeu de uma empresa brasileira. Então, eu acho que é nesse aspecto que a gente tem que caminhar, buscar essas ofertas melhores de trabalho aqui dentro, se realmente o objetivo é fortalecer o pessoal aqui, o mercado de trabalho brasileiro, e quem sabe a gente consegue alguma coisa nesse sentido. Acho que eu consegui resumir aí. Beleza, Raquel, obrigada. Vamos tentar ser um pouquinho mais sucinto, gente, porque senão a gente vai sair daqui muito tarde, que todo mundo está fazendo muitas perguntas legais aqui. Virgínia Robin Orkut, se eu estiver falando errado, você me corrige, Virgínia, que eu gosto muito de você, mas eu não sei falar seu nome. Teríamos que ser uma agência? Essa é a pergunta dela. A outra pergunta tem um pouquinho a ver também. Eu já vou ler logo em seguida para o doutor já responder. Angélica Miyamura. Meu entendimento da PL é de que podemos trabalhar para empresas estrangeiras, mas temos que ter empresa constituída no Brasil, não é isso? Pois há tradutores e empresas de brasileiros fora que não pagam impostos aqui, não é isso? Vamos lá. Seria uma forma assim, de se fazer. Até hoje, conversando com a Damiana, a gente até trouxe essa questão. Eu disse assim, olha, então vocês podem se transformar numa PJ, né? E emitir nota fiscal e trabalhar diretamente. É uma das possibilidades, mas, a princípio, o que eles querem é manter a segurança para essas empresas que já são conglomerados que já atuam nessa área, né? Talvez essa contratação de PJs, de profissionais como vocês, fosse mais difícil. Uma das observações que eu fiquei analisando depois, até que poderia, e se cria muito isso também, é uma cooperativa dos associados do sindicato, da Abrats, de essa cooperativa que seria contratada, que você elimina a empresa. Mas é só uma das possibilidades que se pode discutir. Eu acho que hoje, na prática, eu acho que a grande maioria dos tradutores já tem uma PJ, né? Já tem. Porque as empresas elas exigem que a gente emita a nota fiscal, né? Para elas não terem que pagar alguns impostos e tal. Então, assim, raríssimas vezes eu passo. E a facilidade que hoje existe a Eireli, né? Então, é uma empresa, uma pessoa jurídica individual, uma coisa meio louca. Exato. Mas, assim, não sei. Quer dizer, se a coisa começar, se o projeto realmente começar a andar, a gente tem que começar a pensar em possibilidades e tal. Então, essa possibilidade eu acho que sim, e essa questão da cooperativa me ocorreu antes de começarmos a reunião, até nesse sentido. Bom, então vamos brigar, a gente briga, a gente faz uma empresa. Nós somos muito mais fortes do que vocês, porque nós temos aqui, sei lá, não sei quantos profissionais existem no Brasil, mas nós temos todos esses profissionais aqui que possam ser
ofertados, até numa ordem de atuação, enfim. É uma das possibilidades, para vocês analisarem também. Obrigada, doutor. E eu Oi, queria desculpa. sugerir, não, só para concluir, quando vocês forem discutir, se quiser que eu participe, podem me chamar sem problema. Só me avisem com um pouquinho de antecedência. Pode deixar. Tá ótimo, obrigada. Então, gente, a gente queria passar, a gente já leu as perguntas, se mais alguém quiser dar uma palavrinha super rápida para a gente já chegar nas conclusões do que a gente pode fazer com relação a isso. Alguém quer falar alguma coisa diferente do que já foi falado? A gente já discutiu bastante temas aqui. Desculpa, posso só complementar? Eu que fiz essa pergunta sobre a empresa. É que é o seguinte, eu presto serviços de legendagem apenas para empresas estrangeiras, né? Eu tenho a minha PJ, né? Eu acho que ela não se aplicaria a mim, porque, veja, eu recebo em dólar e eu pago imposto referente ao que eu recebo. Para em termos tributários, é interessante para o Brasil, eu vou pagar mais do que se eu trabalhasse para uma empresa brasileira que pagaria pouquíssimo, sei lá, 3, 5 reais por minuto, né, sendo que a gente recebe em dólar, eu pagaria bem menos imposto. Então, eu creio que é para quem tem empresa, quem mora fora, nos Estados Unidos, em algum lugar, que não tem empresa, não traz nenhum dinheiro para o Brasil. Eu entendo isso, eu acho. Então, eu acho que a ideia seria eles fazerem assim, não, queremos que quem trabalhe no Brasil abra empresa e quem trabalhe fora não possa prestar. Eu entendi que era assim. Agora, nós que temos empresa, que pagamos os impostos, eu acho que não seria muito aplicável a nós, não seria isso? Foi o que eu entendi. Porque se nós recebemos em dólar, eu acho que é mais vantajoso até para o Brasil, né? A gente pagar um imposto maior sobre o valor que a gente recebe em dólar. Eu posso responder, Bruno, se me permite, Ana Beatriz? Veja só, nós estamos aqui na sala em mais ou menos 80 pessoas, 75 agora, e cada um tem um entendimento que é normal, absolutamente normal. O que se quer com essa atuação junto ao deputado? É deixar que, quando se lê a lei que ele pretende colocar, que seja muito clara, porque ela não está clara, ela permite interpretações que não é o caso, que não seria interessante para vocês. Por isso que se tem que ter essa atuação, para evitar exatamente esse tipo de interpretação, que na hora que ela possa existir, criar uma dificuldade de ordenamento. Então, essa interpretação sua pode ser que seja mais correta, sim, mas então a gente tem que aclarar essa lei para evitar esse tipo de interpretação diferenciada para cada um. Exatamente. No momento, o que tem o PL está dizendo que os tradutores que fazem tradução audiovisual, dublagem, legendagem para o português têm que morar no Brasil e trabalhar com a agência do Brasil. Ponto. Não tem essa de, porque eu trabalho. Não estamos todos no mesmo barco. Também trabalhamos com clientes lá fora. A gente não vai poder, porque eles não vão. Os clientes lá fora vão chegar e vão falar assim: então a gente não vai mais poder produzir conteúdo em português. A gente não vai. Ou o máximo que podem fazer é criar, de repente, uma sede aqui no Brasil e começar a pagar em real. E a gente vai se ferrar. Quem ganha em dólar vai se ferrar, né? Não, se pegar o que tem dólar e trocar 5 por 1, não tem problema, não. Não tem problema receber real. Se assim, né? Se fizer essa conversão, seria ótimo, né? Mas a gente sabe que não seria isso que ia acontecer. Né? Então, isso afeta, sim, a todo mundo. Não é só uma parcela, é todo mundo que trabalha com audiovisual. Quem trabalha aqui dentro, quem trabalha lá fora, vai todo mundo se ferrar. E, como a gente falou no começo da reunião, um dia vai ser um grupinho, hoje é um grupinho, depois vai ser um grupo maior. Eu gostei muito de ver que tem muita gente aqui de outras áreas, porque amanhã podem ser vocês, podem ser as outras áreas, pode ser literária, pode ser sei lá o quê. Gente, se a gente não se juntar nessa hora, se associar, retoma nossa conversa. A Renata está colocando aqui o link para quem quiser se associar a Brates, né? Então, e também eu convido a Damiana a colocar o link do Sintra. Se a gente não se associar, não juntar um grupo legal, para não acontecer o que o Bruno falou no começo,
acho que foi o Bruno, né, que falou da OAB e tal. Foi o Bruno, né? Que na OAB não passou muita coisa porque eles olhavam, pô, a OAB tem milhões de associados, aí a Abrat, o Sintra tem sei lá quantos. O que eles vão olhar primeiro? Eles vão olhar a OAB, eles vão olhar a galera que tem mais gente, né? Então, se a gente não chegar num grupo grande, chegar chutando a porta, nada vai acontecer. Se a gente não ficar lá pressionando a assessoria, pressionando o gabinete do deputado, não tiver um advogado lá acompanhando, não tiver se reunindo, não juntar não só o Sintra, mas o representante da Abrat respondendo, doutor Henrique, a gente é do Rio, sim, eu e o Bruno somos do Rio e queremos estar presentes nas reuniões que o senhor marcar com o deputado, por favor. Tá? Deixa eu só comentar aqui rapidinho. Tem mais perguntas? Não, acho que não. Então, conclusão. O que a gente pode Tem fazer, doutor? vários comentários, assim, mas Vários? tem Perdão. vários comentários aqui. Peraí. Enfim, já até perdi aqui. Porque eu estou recebendo no privado aqui as mensagens, não recebi mais nenhuma. Pois é, muita gente comentando, assim, uma coisa que me perguntaram, sim, essa reunião está gravada, ela vai ficar disponível, a gente vai ver se, possivelmente a gente vai colocar no canal do YouTube, alguma coisa assim, a gente vai informar. Eu acho que a gente vai continuar o processo de organização, mobilização nesse momento, acompanhando todo esse processo aí que está sendo tocado pelo Sintra, pelo Dr. Henrique, com a Brat junto, e a gente vai estar informando vocês. Eu acho que a gente pode, daqui a um tempo, voltar a marcar uma nova reunião, uma nova assembleia, porque isso praticamente é uma assembleia da tradução audiovisual do Brasil, eu diria que talvez seja uma até inédita, eu nunca soube de algo desse gênero, né? Em que a gente possa, daqui a um tempo, sei lá, daqui a umas 2 semanas, ou daqui a um mês, alguma coisa assim, onde a gente tenha já novidades, quer dizer, se o projeto for retirado, a gente vai ter que sentar, vai conversar e tal, porque isso já facilita tudo. E a partir daí, se não for, a gente vai ter que sentar e organizar e tentar ver como é que a gente pode atuar, que tipo de emendas a gente pode sugerir, ter articulação com outros deputados, com outros blocos parlamentares, enfim, toda essa questão. Então, não sei se alguém teria algum encaminhamento. Eu acho que a gente pode continuar também esse debate nas reuniões da divisão de tradução audiovisual, que Com certeza. seria hoje a primeira reunião, mas não foi, então a próxima reunião vai ser na semana que vem, na terça-feira que vem, às 19h30, né? Quem quiser participar está aberto, a gente depois vai divulgar isso, enfim, para vocês todos. É uma reunião aberta, como a gente pretende que sejam várias reuniões da divisão. Para quem não é da dublagem, faz tradução literária na quarta-feira que vem. A gente também vai inaugurar a divisão de tradução literária, né? A gente optou por criar essas duas divisões porque é uma forma dos tradutores poderem estar discutindo, debatendo e conversando sobre as suas áreas específicas que tem, que a gente sabe que tem, e que a gente já considera essas duas áreas dentro da tradução, entre aspas, órfãs, né? Porque, por exemplo, os intérpretes têm uma associação que é a APIC, os intérpretes de Libra têm algumas associações locais, tem Febrapios, né? Então, a gente quis começar com essas duas associações. A Beatriz Rosário está perguntando se tem alguma previsão para a divisão de tradução técnica na Abrat. Qual é a nossa intenção? A nossa intenção é que a gente tenha várias divisões. Então, a gente está começando com essas duas para dar um pontapé, né? Que, aliás, eu sei que sempre foi um desejo de várias diretorias anteriores de começar a divisão, e por vários motivos não se conseguiu, né? Exatamente provavelmente porque era pouca gente fazendo um monte de coisa, como acaba acontecendo. E as associações, tanto a associação, a Abrat, quanto o Sintra, quanto mais gente tiver, não só associado e filiado, mas participando ativamente, mais coisas a gente consegue fazer.
que aí a gente consegue desenvolver vários projetos. Então, se tiver uma demanda para ter uma divisão de tradução técnica, a gente vai ter. Se tiver demanda para ter uma associação de tradução de games, a gente vai ter. Então, assim, a ideia é isso, a gente possa ampliar isso, né, cada vez mais, para que a gente ter pessoas não só associadas passivamente, a gente quer associados ativos, participando ativamente, discutindo, debatendo, trazendo ideias, né? Então, a gente, as questões que foram colocadas ali pela Carol Bruni, de repente a gente poder debater sobre as questões do universo da tradução de dublagem, né, o que a gente pode fazer ali, né, e a gente parte para isso. E queria saber se o doutor Henrique, se a Ana Beatriz, se a Damiana, a Andressa, quer dizer, que nós a gente está tocando aqui a reunião, teria alguma coisa a dizer? E se mais alguém teria algum comentário, alguma pergunta, também pode ir colocando aqui no chat que a gente vai expondo. Eu só queria falar só uma última coisinha super rápida, Bruno. Será que não seria legal aproveitar que as pessoas que responderam, eu sei que não vieram nem metade das pessoas que se inscreveram para vir, né? Mas muita gente, inclusive, me escreveu dizendo, não posso, tenho aula, estou trabalhando, não sei. Mas, de repente, chamar essas pessoas para a gente fazer um abaixo-assinado e juntar com o parecer que o doutor Henrique fez, e apresentar a reunião. A única coisa é que a gente precisa esperar a reunião do doutor Henrique com o deputado. A gente precisa, se vai fazer um abaixo-assinado ou não, a gente vai ter que usar de forma estratégica e já com os levantamentos feitos pelos advogados, porque senão vai ficar um abaixo-assinado vazio, né? Uhum. Entendi. Então, primeiro vai ter a reunião, depois a gente... Tudo bem. E um dos motivos pelos quais a gente... Aquilo que a Damiana expressou, é aquilo que eu disse a vocês. Seria interessante que se esperasse esse meu contato com ele. E isso não aconteceu porque houve um problema de saúde com a pessoa que está junto comigo para chegar a ele. Então, eu até disse isso a Damiana. Mas essa semana mesmo eu vou estar com ele. E aí sim, a partir disso que a gente vai pedir as sugestões das modificações, essas coisas todas. E seria importante que nós obtivéssemos isso. Então, eu pediria a vocês que aguardassem esse meu contato inicial com ele, para aí sim continuarmos com outras ações. Sim, todos estão informados, tá, da estratégia aí que vai ser decidida com o nosso advogado, doutor Henrique. Perfeito. O que eu acho que é importante é nós que estamos aqui nos mobilizarmos em conversarmos com os nossos colegas, conversarmos com as associações que nós fazemos parte, né? Eu vi colegas que têm, a minha escola está à disposição, curso, né? Barcamp, encontro. Eu acho que se cada um conseguir mobilizar um colega, né? Nós já somos o dobro. E é importante a gente se manter informado aí. Então, com certeza, o Sintra vai soltar aí nas suas redes oficiais, porque, retomando, o Sintra é a nossa voz legal. O Sintra só pode se posicionar de forma legal. Então, a gente só vai se posicionar nas redes quando tiver já esse primeiro contato e já tiver o parecer final dos advogados de como será esse processo, né? Então, eu recomendo que vocês acessem as redes do Sintra, a gente vai fazer essa postagem e que a gente vai ter que ser estratégico, né? É um momento estratégico. Exato. E também queria reforçar aqui, nós estamos vivendo isso, os juramentados também. Então, é importante também vocês se integrarem com o que está acontecendo com os juramentados, dar a mão também para os colegas, Sim. porque eles são tradutores como nós, né? Nesse momento está em caráter emergencial lá no Supremo, e estamos em época de eleição. Então, pensem aí nos candidatos de vocês. Eu vejo muita discussão sobre o candidato a presidente, mas o candidato mais importante as pessoas esquecem, que são os deputados e senadores. Vocês vão ter que escolher deputado estadual, deputado federal, senador.
comece a investigar o candidato de vocês, em quem ele votou a favor ou contra os juramentados? Qual que é o posicionamento dele sobre MEI para tradutores? Né? Qual que é o posicionamento dele relacionado a essa PL? Porque a gente precisa também pensar aí nas nossas escolhas, e eu acho que é importante nós conversarmos sobre isso como categoria. Isso é importante, eu acho fundamental o que a dona Miana colocou, e acho, assim, se você para perguntar hoje para as pessoas, quem que você votou para deputado 4 anos atrás? A maioria das pessoas não vai Já lembrar. esqueceu, a pessoa só Já lembra do esqueceu, presidente, que é exatamente. super importante, mas temos que pensar no resto. Exatamente. E é fundamental, assim, fundamental a gente não só votar no deputado e acompanhar a atuação daquele deputado ao longo daqueles 4 anos, para saber se ele trabalhoso, mas realmente temos que fez aquilo. acompanhar. Sim, Dá tem trabalho, razão. mas é fundamental e funciona. Perturbar e tal, encher o saco, né? E a gente, como categoria, também tá, porque se a gente acompanha as coisas, a gente também está vendo o que está acontecendo ali dentro. Como alguém, porque assim, esse projeto ele foi dada entrada nele se eu não me engano, em maio. Alguém descobriu esse projeto agora, nem sei quem foi, mas a Mas coisa agora o se Sintra vai espalhou ter como fogo. o doutor Henrique lá dentro. Qualquer coisa relacionada à tradução ou interpretação, a gente vai descobrir em primeira mão. A gente vai ficar em cima disso. Agora, eu repito, isso custa dinheiro. Né? O doutor Henrique é uma pessoa excelente, mas ele não está aqui fazendo caridade. Nós temos que nos associar. Uhum. Exatamente. Então, assim, a gente tem o e-mail das pessoas. Eu sei que tem algumas pessoas que entraram agora na reunião de última hora, porque a gente acabou divulgando o link em alguns grupos, né? E a ideia é justamente distribuir o link em cima da hora, porque a gente sabe que hoje em dia, às vezes, tem reuniões e que essas reuniões são invadidas por trolls e tudo mais. Então, assim, a gente tem o e-mail de vocês, eu estou colocando aqui um link que é da própria convocação dessa reunião. Então, se vocês quiserem continuar acompanhando, sendo convidados para as próximas reuniões, pode se inscrever, não tem problema, entendeu? Porque aí fica lá registrado o e-mail de vocês. E a gente, enfim, eu já falei da divisão, reforçando essa questão, filie-se ao Sintra, associem-se a Brates. A gente ontem a gente iria começar uma campanha de renovação de, de, de anuidades e também uma campanha para novos associados, mas a gente resolveu esperar essa reunião aqui, né? Então a gente vai estar dando essa nova campanha, né? Porque a gente resolveu, a gente acha que é um momento de pessoas se aproximarem. Então a gente vai estar trazendo aí uma promoção com valores pré-pandêmicos, né? E que você pode realmente parcelar até 10, 12 vezes. Mesma coisa o Sintra. Então, se você vai ver isso aí, é menos do que uma mensalidade da Netflix, talvez, não sei, tem que fazer as contas, mas... Não, acho que a Netflix não, né? A Netflix é R$ 30, sei lá. Não, não você sei. pensando dividindo, é verdade. Dividindo, menos do que uma Netflix. Mas Com exatamente. certeza. Nós Entendeu? temos associação casada, a gente tem um acordo, uma parceria entre Sintra e a Brates. E tem Você tem um desconto aí nessa história. desconto para você não pagar preço cheio nas duas. Né? Exatamente. E se a gente faz isso, é justamente porque a gente não compete. Se a gente competisse, a gente não faria isso. Exatamente. Então, associem-se as duas, se possível, temos aí essas facilidades, e venham, e quem vier para a Brat, participe também, quem for da área de audiovisual, tiver que realmente mais voltado para isso, se juntem a gente na divisão de audiovisual, para a gente também discutir esses e outros assuntos, como a gente já relatou aqui. Uhum. E aí vamos tocar o barco aí com as diferentes divisões, como a Beatriz falou, da área técnica e outras áreas que vocês acham que precisam ter um espaço para debate. Eu acho que isso só vai fortalecer a todos nós e a gente vai estar mais atento também a tudo que estiver acontecendo nas diferentes áreas, porque isso vai estar alimentando a gente com informações, com debates, com discussões, né, com propostas, com ideias, e que é o que a gente precisa realmente para a gente poder ter uma categoria cada vez mais forte. Beleza.
Gente, vamos encerrar, então? Bora? Vamos. Obrigada. Sim. Obrigada Muito pela obrigado a Obrigada pelo todos. convite. Um agradecimento muito especial ao Sintra. Foi um prazer muito grande aquela reunião que a gente teve Sim, prévia para a gente se conhecer oficialmente, né, como instituições. Assim, acho que essa parceria ela é muito importante mesmo. Queria agradecer muito a presença do Dr. Henrique, que realmente está dando uma luz jurídica desse processo todo para a gente, e queria agradecer principalmente a presença de todo mundo que esteve aqui, né? A gente teve aí, e a gente chegou a ter beirando aí as 100 pessoas, provavelmente se você somar quantas pessoas entraram, deu mais do que isso, o que eu acho que numa reunião, assim, numa área específica, eu acho que provavelmente é inédita, até onde eu entendo, né? Então, agradeço muito o convite, agradeço a todos e agradeço ao doutor Henrique. É muito importante a gente escutar uma opinião fundamentada, né, de um advogado, tá? E tenho esse compromisso com vocês, que agora teremos ele de olho nisso. Qualquer PL que aparecer relacionado a tradutor ou intérprete, saberemos em primeira mão. perfeitamente. Então, gente, Boa muito noite a todos. Muito obrigado. obrigado, viu, Boa pela noite. Obrigado. paciência que tiveram da minha entrada aqui. Não tem Tudo bem, problema. valeu a pena. Então, tá Tchau. Valeu ótimo. a pena. Então, gente, Tchau, obrigado. tchau. Até semana que vem, Obrigada. aos que puderem participar da divisão de tradução de visual literária. Aliás, se vocês tiverem amigos tradutores literários, podem divulgar isso, a gente vai estar divulgando nos grupos e tal. E vamos tocar em frente, e vamos junto, tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Não passaram. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.